tarde a você, família, a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje, tema de hoje, nós vamos falar sobre mortalidade infantil. Uma notícia muito boa para a gente daqui da cidade, da região. E para falar sobre essa notícia boa, nós convidamos o Dr. Júlio Zorzeto, que é secretário municipal da Saúde e que está aqui com a gente para falar exatamente sobre essa notícia, que eu fiquei muito feliz como pediatra, porque faz parte da profissão nossa trabalhar para que as crianças tenham não só uma qualidade de vida melhor, mas uma quantidade de vida adequada e necessária. Creio que essa é uma notícia muito boa para você, família, para você que cuida do filhinho, que precisa estar sempre lá preocupado com como prevenir as doenças, ou se a doença chega, como tratar, quais são as condições da nossa cidade, da nossa região. E a gente ficou assim muito feliz, porque nós acompanhamos os índices do estado de São Paulo, pelo menos, em diminuir a mortalidade infantil. E é claro que esse é um assunto assim tão importante, que a Organização Mundial de Saúde valoriza tanto, de tal forma que esse é até um dos índices de avaliação do país, da qualidade de vida do país. E as nossas crianças, você que é papai, mamãe, vovô, sabe quanto elas são importantes na nossa casa, na nossa família e, é claro, no contexto social e de país. Por isso, saber que mortalidade infantil no Brasil está diminuindo e ainda saber que mortalidade infantil em Marília, a nossa querida cidade, está diminuindo, nós ficamos assim muito felizes e acho que isso deve ser um start para que a gente continue investindo no assunto, tendo projetos para que a gente tenha notícias ano a ano cada vez melhor em relação a isso, de tal forma que a gente possa atingir como cidade, porque a cidade é de um potencial maravilhoso, a gente possa atingir os índices de países desenvolvidos que são bem menores do que o nosso. Então, mortalidade infantil é o tema de hoje, você que está com a gente aí para que a gente possa falar sobre esse assunto. E o Dr. Júlio Zorzeto, que é particular amigo, colega, e veio aqui para explicar para a gente, e para dar essa notícia assim, tão importante, ou para compartilhar, porque eu tenho certeza também que ele está feliz, todo o pessoal da Secretaria da Saúde que trabalha lá com as crianças, e que a gente vive dando trabalho para eles, precisa disso, precisa daquilo, e realmente eles nos atendem sempre muito bem. E, doutor Júlio, obrigado pela tua presença, estar aqui com a gente hoje para falar sobre essa coisa boa que é diminuição da mortalidade infantil em Marília. Boa tarde, Francisco, boa tarde aos telespectadores. Realmente é uma notícia muito boa, né? Diga-se de passagem, como você mesmo já disse anteriormente, esse eu acho que é o principal indicador de saúde. Que a Organização Mundial de Saúde ela valoriza e que ela verifica em todos os países, em todos os municípios e assim por diante. Então, esse indicador de índice de mortalidade infantil, ele mostra que existe um serviço de saúde adequado na rede de atenção primária, atenção básica, como alguns chamam também, mas principalmente daquele acesso que tem a gestante ao serviço de saúde. É que isso vai então significar o que vai posteriormente, depois na assistência ao parto, né? Ter uma criança que vai ter um nascimento no momento adequado, no momento com uma boa de termo, que tenha um peso adequado, que tenha aquelas condições de saúde que o recém-nascido necessita. Eu acho que esse indicador, isso mostra que os municípios, o país, têm investido maciçamente em saúde, apesar de que a gente sabe que alguns setores ainda estão devendo um pouco aos municípios. Isso a gente comenta durante a nossa conversa aqui. É claro que esse aspecto interessa para a gente, né? Claro. Isso é uma mortalidade infantil, é saúde pública. E saúde pública somos nós. Público é a minha família, é a sua família que está nos assistindo. Interessa muito como nós estamos realmente investindo em saúde pública para que isso aconteça. Então essa é uma boa notícia e a gente não tinha como, aqui é o mundo da criança, de saber que o principal item do mundo da criança é a vida, né, Ju? E realmente saber que as crianças estão morrendo menos e quando morrem por causas assim que não são controláveis. A gente tinha que dar essa notícia para você, tinha que compartilhar isso
E nós vamos falar assim sobre alguns números, e esses números são indicativos para que a gente mostre para você, telespectador, como é que a coisa funciona. Nós vamos mostrar, Júlio, eu vi assim uma reportagem, eu poderia contar com a imagem de que nós estamos aí com a taxa de mortalidade. Veja a evolução do estado. Isso número é para você, Júlio, que entende dos números. Então você vê lá na imagem que no estado de São Paulo, em 2011, nós chegamos a 11,6 óbitos para cada 1.000 crianças. Veja, telespectador, os nossos números são assim. Para cada 1.000 que nascem, olha aí, estão morrendo em 2011 ou morreram 11,6 crianças. Júlio, comenta para a gente isso para a gente. Por exemplo, que esse índice é um índice que dá no primeiro ano de vida da criança até 1 ano, né? Esse índice de 11,6, que é do estado de São Paulo, em 2011. Marília, por exemplo, você vai mostrar, eu acho que logo depois da tabela, vê que Marília, a cidade de Marília, ela teve um índice até inclusive menor que esse do estado. Isso me deixou muito feliz. E nós já passamos aqui momentos de Marília, que nós vamos mostrar também nessa tabela, de nós fomos um dos municípios em 2006 que conseguiu ter um único dígito, né? Nós chegamos abaixo de 10. Mas são situações, às vezes, que a gente tem crianças que nascem com patologias já que são causas inevitáveis de morte. São crianças que nascem até com algumas malformações que você não consegue. Algumas situações dessas também aparecem. Mas o mais importante mesmo na causa morte não é bem são esses casos, são outras situações que nós vamos conversando aqui aos poucos. Vale a pena a gente mostrar comparativamente para o telespectador sentir a evolução disso. Essa evolução eu acho fantástica. Poderia voltar a imagem, olha. Então nós vimos que em 2011, para cada 1.000 crianças que nascem, 11,6 óbitos abaixo de 1 ano. Certo? 1 ano, isso. Agora veja bem, em 2010, um ano antes de 2011, claro, olha, estava 11,9. Quer dizer, nós já subimos, e nós estamos falando em termos do estado como um todo, não Marília. Nós chegamos em Marília já. Veja que em 2000 era 17 crianças, alto, mesmo, muito alto. Então, 2000, olha, veja em 1990, 31,2. É uma coisa assustadora, né, Júnior? Em 30 anos, a diminuição foi muito grande. Foi um salto, assim, muito importante dos municípios do estado de São Paulo. Acho que o estado de São Paulo tem que ser a referência, porque é o estado mais evoluído, mais avançado do país. Agora, nesse salto de passar de 31 para 11 em 30 anos, mostra que realmente as atuações do Serviço de Saúde Pública, elas realmente estão acontecendo. E estão acontecendo, prova, como nós dissemos, esse é o indicador maior de um bom programa de saúde. E veja, é claro que o telespectador, mas a gente ouve falar tanto e tal. Eu também concordo com você e acho que essa situação pode ainda ser melhorada. Mas nós temos que ficar contentes, né? Sem dúvida. Que reduziu aí 63%, de 1990 para cá, 63% de melhora no índice de mortalidade infantil. Em 2011, veja, nós estamos 11,6. O ano passado, 2010, aliás, o ano anterior, 11,9. Mas 10 anos antes, nós estávamos a 17. 1990, nós estávamos em 31 crianças morriam para cada 1.000 que nasciam. Veja, isso realmente é assustador, né? Mas a gente fica muito feliz porque as coisas estão caminhando. Isso Júlio, para a gente, sabe, como pediatra, como pai, e é muito interessante, a gente fica muito feliz, porque é um trabalho conjunto que ele não é o melhor, mas ele é bom, né, Júlio? Está caminhando para se tornar ótimo. Quando nós chegarmos aí a nível de Suíça, etc., 4 a 5, né? Isso, tá bom. Mas realmente nós ficamos felizes. A gente tem que compartilhar isso com o telespectador para saber que o estado de São Paulo, nós não estamos falando de Brasil. Há uma variação aí em termos de Brasil. Mas nós temos que raciocinar, porque São Paulo a gente fala com Secretaria Municipal, com Regional de Saúde, com Secretaria da Saúde do Estado, povo nosso, né, Júnior? Isso. Povo nosso.
Então, realmente, agora, a gente fica feliz com isso, né? Agora, reflete toda essa mudança nesses últimos 30 anos, é claro que tem uma justificativa, uma explicação para isso também, né? Tendo do maior acesso da gestante ao serviço público, que assim, o serviço público dos municípios melhorou da atenção primária, as unidades de saúde nesses últimos 30 anos. Não se pode deixar de falar também das questões tecnológicas que a medicina evolui. Hoje, quando uma criança nasce numa situação que nós chamamos de um bebê de risco, nasce já com problemas, nós temos hoje uma UTI neonatal, quer dizer, são serviços extremamente especializados e que, no caso específico de Marília e do estado de São Paulo, dos grandes municípios, é um sistema assim que pode-se dizer que é de primeiro mundo mesmo, né? Nós temos aqui todas as condições tecnológicas de profissionais capacitados que conseguem vamos dizer, conduzir e deixar com que essas crianças que nascem numa situação de risco, por um motivo ou outro, né, e que conseguem sobreviver com um atendimento bastante, vamos dizer, adequado e muito sofisticado nas UTI neonatal. Agora nós vamos falar, o Júlio vai comentar com a gente, porque é muito interessante a evolução. Nós vimos aí do estado de São Paulo, a gente não poderia deixar de trazer os números da nossa região, né, Júlio? E de Marília, da nossa cidade. A região, ela é da Secretaria do Estado. Nós temos a Regional de Saúde, DRS 9 é a nossa aqui, né? E o Júlio é de Marília. Mas dá para a gente comentar, e nós ficamos também muito felizes com isso, porque a nossa região, esse índice de mortalidade está também diminuindo. Isso é muito bom. Eu gostaria de colocar que a imagem mostrasse para a gente uma evolução ao longo dos anos. Aí vocês vejam os números, o Júlio vai comentar, desde 2000 até 2011, que é esse último índice que se tem. E Marília, em cima é da DRS e aí embaixo é de Marília. Então o Júlio vai se ater aí a Marília, comparando com a regional, com a região e tal, mas eu queria que você falasse com isso com a gente, Júlio. Você que está envolvido diretamente com esses números, chega lá na mesa dele todo dia, lá tem número disso, número daquilo, de mortalidade infantil, aí eu acho que quando o Júlio poderia comentar. Isso, quando a gente pega, por exemplo, os números da região de Marília, que é hoje da DRS 9, quando se pega desde 2000, são municípios aqui que, num leque bastante grande, são municípios pequenos, são municípios que muitos deles não têm nem hospital, e que necessitam assim, de um atendimento bastante importante. Então pega 2000, se ele puder voltar a tabela de novo para o espectador. Isso, olha lá. 2000, 17,3 em toda a regional de Marília. 2001, 16,2. 2002, 13,5. Marília já em 2002 aparece com 11,8. Quer dizer, esses números repetindo, conforme o Dr. Francisco já falou, é um número de óbitos de crianças que morreram até 1 ano por 1000 nascidos vivos. Então, foram 13 na região toda, Marília já estava em 11,8. Em 2003, 16 por 1000 na região, Marília 14,3. Até a Marília subiu aqui. 2004, 12,8 na região e Marília 16,3. Foi bastante alto esse ano de 2004. 2005 foi quando eu entrei na Secretaria de Saúde, Dr. Francisco, quando eu assumi a Secretaria em 2005, nós já tivemos um decréscimo. 2005 na região 13,1. E no município 11,8. Em 2006 a região foi 12,3. E esse ano para Marília foi o melhor de todos, foi o mais bonito mesmo, que caiu para 9,8. Tanto é que Marília foi inclusive agraciada com um prêmio em São Paulo pela Secretaria de Estado por ter conseguido esse número de um dígito só, quer dizer, abaixo de 10. Em 2007, infelizmente, nós subimos de novo para 13, a região foi 12,9. 2008 continuamos com 13, a região também com 13. 2009, a região 11, Marília 11 também. Em 2010, 11 para a região, 13,2 Marília. E agora, de novo, 2011, nós baixamos para 10, junto com a região em 10. Então, essas variações que a gente vê de 13 para 11, de 13, essas variações, às vezes, um único óbito, ele significa um salto e dá um número bastante grande, porque é uma conta, uma porcentagem que se faz, um cálculo, né, desses óbitos pelos 1000 nascidos vivos. Mas nós tivemos algumas situações de nascimento de algumas crianças. Tivemos uma vez um dos períodos que ficou grave para nós aí, que foi, se não me engano, foi de 2007. Nós tivemos inclusive uma contaminação na UTI neonatal, que precisamos desativar alguns leitos, separar, etc. Então teve algumas crianças que
acabou aparecendo uma infecção generalizada no próprio materno infantil, que é um hospital que faz ambulatório até de alto risco, para aquelas gestantes de risco, né? E isso teve uma complicação. Mas, de qualquer maneira, a gente sente que está tendo uma variação e que parece, o que está mostrando aqui, que o estado de São Paulo, de um modo geral, ele vem conseguindo diminuir. Isso mostra que o estado e os municípios, eles estão investindo nisso e que a tendência é realmente baixar isso. Agora, o mais importante mesmo é aquilo que nós falamos, né, doutor Francisco? É assistência ao pré-natal. É a gestante que tem que fazer as visitas, que tem que fazer as consultas. No nosso caso aqui em Marília, todas elas têm uma consulta por mês das nossas unidades até o último mês. Aí ela pode ter até uma por semana. Claro, salvo alguma situação especial de uma grávida, de uma gestante que começa a ter uma hipertensão arterial, que são aquelas doenças que acompanham algumas situações a gestante, aí esses intervalos de consulta são menos espaçados, quer dizer, são mais frequentes. E isso mostra que realmente a evolução está acontecendo na assistência. Mas de qualquer forma a gente olha para esses números e você que analisa muito melhor que eu esses números, eu sou mais o emocional por cuidar da criança, né? Agora você fica feliz também, né, João? Claro, sem dúvida. Você ter um índice desses aí mostra que seu serviço está funcionando, que as unidades estão indo bem, os profissionais estão trabalhando, que as gestantes, que o povo está sentindo a necessidade de fazer o acompanhamento pré-natal, que tem que seguir as orientações do médico, da equipe de saúde que visita. Tudo isso eu acho que é uma situação bastante grave. Agora, uma coisa importante se dizer também, Francisco, é que é o seguinte, é que mesmo com tudo isso, às vezes, nós temos situações de crianças que nascem com problema. Nasce por baixo peso, ou porque ou é um parto prematuro, tem algumas situações que acontecem com qualquer um. Aí nós desenvolvemos aqui em Marília agora um programa que chama Bebê de Risco. Quando nós, da secretaria, a nossa equipe lá que cuida dessa questão da saúde da criança, detecta de bebês que nasceram prematuramente ou que nasceram com uma situação de baixo peso, nós já vamos fazer uma visita de cara, a nossa equipe vai procurar. E aí a gente faz o acompanhamento com alimentação especial, com a nossa equipe da Unidade Básica de Saúde, com a equipe da secretaria. Então é um programa assim que realmente isso tem ajudado e tem mostrado ter sido bastante eficiente no controle desta criança, que nasce, a gente caracteriza como sendo um bebê de risco por ter tido, por exemplo, um baixo peso ao nascer, uma prematuridade, e eventualmente essas crianças são as mais suscetíveis às infecções, às doenças. Isso, melhor do que eu, você poderia até falar. Mas nós temos essa equipe também que vai cuidar disso. Isso é muito bom, é boa notícia. Nós vamos para um intervalo, mas certamente você está perguntando, mas eu queria saber de outras cidades próximas aí, a nossa, quais são os números que essas outras cidades têm, para a gente poder fazer uma analogia e para poder motivar você, telespectador. Nós vamos para um intervalo rapidinho, fica aí com a gente e nós voltamos com outros números, mostrando aí alguns números aí de cidades do tamanho de Marília, para ver como é que nós estamos nesse contexto em relação à mortalidade infantil. Um minutinho, nós já voltamos aí.